mais com alegre? Amém. Amém. Queridos, entenda que a mensagem é para todos, sim ou não? A mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. A mensagem é para quem aproveita. Entenderam? Não entenderam mais ou menos? Não? Entenderam? A mensagem é para todas, mas a mensagem não é para todo mundo. A mensagem é para quem aproveita. Por que eu digo isso? Antes de eu adentrar nesse texto bíblico, é bom que diga que Elias, ele tinha uma escola de profeta. Ele tinha o quê? É interessante que a escola de profeta não era uma, nem duas, eram 3 escolas, 3 filiais. E dentro dessa escola, logicamente, que se ensinava a palavra de Deus. É interessante que quando você estuda um pouquinho, você vai ver que para ser um profeta, naquela época, precisava conhecer a Torá, a Taná, que é a Bíblia da época, eram as leis mosaicas. Precisava cantar bem e saber tocar. Estes eram os requisitos que um homem, um profeta, um servo do Senhor carregava sobre si. Conhecer a Torá, ou a Taná, saber cantar bem e saber tocar bem. Eu ainda estou aprendendo a pregar, irmão. Tocar eu toco mais ou menos, e cantar só Jesus na causa. Aleluia por isso. Mas estou no caminho. Aleluia por isso. Então havia essas 3 escolas. E, logicamente, cada escola havia um futuro profeta. A Bíblia vai nos dizer que ali havia jovens profetas que aprendiam este ministério. Elias, como professor, como tutor, ensinava este ministério. E logicamente que Eliseu também frequentava essa escola. É interessante que nos momentos finais, Elias, como servo do Senhor, ele sabia que Deus o iria tomar, que Deus o iria arrebatar, o levar para si. Então ele chega para Eliseu e diz: Eliseu, fique-te aqui em uma as filiais da escola. Ele vai em Betel e diz: fique aqui na escola de Betel, fique por aqui mesmo, porque eu hei de ser tomado de ti. Seja o professor, seja o tutor, o maestro, o musicista que irá ensinar esses jovens a tocar a sua vida como profetas. Mas Eliseu olha para Elias e diz: não, então somente como vive o Senhor, que eu vou te acompanhar, onde tu for, eu vou atrás. Beleza? Foram até a outra escola e aconteceu a mesma coisa. Elias chega, conta para a escola toda que vai ser tomado, porque todos ali sabiam. E mais uma vez ele chega para Eliseu e diz: Eliseu, fique-te aqui, tome conta dessa escola, continue exercendo o ministério de ensinador, de tutor para os profetas. Eliseu disse: não, vive a minha alma, vive a tua alma, eu vou contigo. Amém. É interessante que os alunos se ajuntam, eles chegam até Eliseu e dizem: Eliseu, Elias vai ser tomado de ti, Elias vai para o céu, Deus irá arrebatar, irá pegá-lo, ele vai embora. Eliseu não ligou para a palavra. Entenda, a mensagem é para todos, não é para todo mundo, é só para quem aproveita. E todo mundo se reúne à beira do Jordão, está todo mundo ali à beira do Jordão, é o último momentos de Elias na terra. E a Bíblia diz que era normal isso na vida de Elias. Elias chega à beira do Jordão, o Jordão se abre. Havia um espaço de 50 homens ali, diz a Bíblia, e todos estavam olhando para Elias. De repente vem Eliseu seguindo Elias. Eliseu tinha uma palavra só: pede-me o que tu queres. Ele olhou para Elias e disse: Elias, eu quero porção dobrada do que tu tem. Dura coisa tu me pediste, menino, mas se tu porém me ver sendo tomado, vai acontecer na sua vida. Entenda, queridos, nunca foi da vontade de Elias Eliseu o acompanhar. Sempre foi vontade de Elias Eliseu tomar conta da escola.
mas por causa da palavra, da mensagem, daquilo que ele queria, que ele tinha na vida daquele homem, eu quero ser que nem este profeta. A mensagem é dita para todas, para todo mundo, todos os ouvidos que estão aqui, mas entenda, é só quem recebe ela, é só quem toma posse dela, que pode ver o sobrenatural de Deus. Quantos profetas tinha naquele local, você pode me dizer? 50. Quantos profetas tinha naquele local? Eu não sei quantas pessoas tem aqui, queridos. Não tem como contabilizar, mas eu acredito que tem mais ou menos esse número. 50 pessoas, só um creu que o Deus de Elias ia ser o Deus dele. Querido, em nome do Senhor Jesus, eu posso pregar a Bíblia inteira. Eu posso narrar versículo por versículo. Se você não tomar posse desta palavra e acreditar num Deus de Elias, querido, nada irá suceder na sua vida. Mas se você entender que, querido, que só basta uma palavra e você tomar posse aí, eu tenho certeza que a plenitude do alto virá sobre a sua vida. Virá sobre a sua vida. Existem momentos na nossa vida, deixa eu sair um pouquinho aqui. Existem momentos na nossa vida que a gente está acostumado a viver coisas grandes, não é assim? Queremos viver coisas grandes, porque é tão gostoso. O irmão ali foi abençoado, Deus abençoou ele com um veículo, ou Deus o abençoou com uma casa nova, uma propriedade nova, que maravilha, é bom alegrar com os que se alegram, é muito bom, queridos, e não é pecado nenhum desejarmos isso sobre a nossa vida. Queremos conquistar as coisas boas dessa terra, queremos ter coisas boas, mas entenda, isso é passageiro, isso é momentâneo. O que é bom é ter experiências com Deus, queridos. O que é bom é você ter intimidade com o Eterno. Eu me lembro que Davi, quando ele está perante o gigante, todo mundo está olhando aquele menino. Os olhos dos exércitos de Saul estão de olho naquele jovem rapaz, atrevido, intrépido, moleque que não tem medo de nada. Os olhos de todo aquele exército estão sobre aquele menino. Não só o exército de Saul, mas também todo o exército dos filisteus. Que menino abusado, que menino diferente, que menino ousado, ele é doido de ir à guerra contra o filisteu. Querido, todo mundo viu quando ele rodou a funda. A funda era uma espécie de estilingue, mas de uma maneira meio diferente. Você pegava ela na mão, rodava, e no momento certo você soltava a pedra. Ou seja, quem já atirou com estilingue sabe que é difícil. Imagine com uma funda daquela, tinha que ter experiência. Então todo mundo viu quando aquele menino pegou 5 pedrinhas lavadas no ribeiro, colocou a melhor pedrinha na sua funda, girou, mirou na cabeça do gigante, e o gigante caiu. Todo mundo viu, mas ninguém viu quando ele estava lá, no pasto do seu pai, e um animal feroz veio tentar matar as ovelhas do seu pai, e ele, na autoridade do Espírito Santo, foi lá, deslacerou, cortou, rasgou, matou os animais. Ninguém viu isso. E existem experiências na sua vida que ninguém vai ver, só você vai ver, só você vai estar. Mas essas experiências são para agregar valores na sua vida. Então entenda, querido, toda a mensagem que é ministrada aqui, ela tem um aproveito sobre a sua vida. Eu lembro que está Jesus dentro de um barco. Onde está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: Jesus está num barco. O interessante é que Jesus está dormindo. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Diga com vontade: Jesus está dormindo. Jesus está o quê? Mas pastor, Ele é Deus. Nós somos seres humanos, comedores de arroz e feijão, e Deus está dormindo, e os discípulos estão acordados. É isso que a Bíblia diz. Diz que eles estão atravessando o Jordão, e eles acham uma pequena embarcação, e Jesus vai dormir. Jesus está dormindo. Mas eu entendo que existem experiências que Jesus quer nos dar,
Jesus nos concede, não é para ninguém ver, é para você ter experiência com Ele, porque é muito bom, querido, ver Jesus multiplicar o pão, todo mundo está vendo, mas existem experiências que é você e Deus, e naquele momento Jesus queria dar uma experiência muito grande para os discípulos. Qual era a experiência? Deus dorme. Meu, o que é isso, Senhor? Jesus está dormindo. O texto da Bíblia vai nos dizer que o barco está na beira do mar, e de repente levanta-se uma tempestade. Jesus está? Jesus está? Jesus está? Jesus está? O vento se levanta e começa a açoitar aquela embarcação. A embarcação é varrida de um lado e para o outro. E Jesus está? Jesus está? De repente o mar começa a se revoltar e os discípulos começam a ficar com medo. E Jesus está? Jesus está? Isso é uma experiência que Deus quer nos dar, querido. A dificuldade está chegando aí. O vento tem assolado a sua embarcação de um lado para o outro. Jesus está? De repente, eu acredito que o mais intrépido dos discípulos olha para Jesus e diz assim: Jesus, socorre-nos, não cite daqui, perecemos, o barco irá naufragar, nós iremos sucumbir, submergir. Jesus levanta daquele sono, olha para o mar e diz: cala-te, mar. Olha para o vento e repreende o vento. Olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus, Ele quer dar experiência para você nessa noite. A situação que você está passando, querido, talvez o sentimento e o entendimento que você tem é que Ele está dormindo. Ele está com você, mas Ele está dormindo. É que Jesus quer te despertar para algo novo. Ele quer que você exerça a fé que Ele já te deu. Ele mesmo te deu essa fé. E Ele quer que você exerça Ele, mandando o mar acalmar e repreendendo o vento sobre a tua vida. Essas experiências a gente só conquista ao decorrer da caminhada evangélica que a gente tem. Por quê? Porque esta passagem bíblica, nós vamos ver que aconteceu no livro de Marcos, capítulo 4. Mas, um pouquinho mais para frente, Jesus, Ele proporciona a mesma experiência. Só que tem um porém. Dessa vez Ele não está no barco. Os discípulos estão sozinhos. Os discípulos estão sozinhos. E o que me acontece? Parece figurinha repetida. Parece que o disco furou. A mesma coisa, o mar se revolta. O vento começa a assolar aquela embarcação. Só que dessa vez eu não tenho Jesus para acordar. Jesus não está no barco. Jesus ficou no monte atendendo a multidão. A Bíblia diz que na terceira vigília da noite, se eu não me engano, na quarta vigília da noite, lá vem Jesus andando sobre o mar. Os discípulos olham para aquela situação e começam a gritar assustados: é fantasma. Mas de repente o mais intrépido, eu acredito que é o mesmo cidadão que em outra oportunidade ele foi incomodar o mestre, importunar o mestre, dizendo: Senhor, acorda aí. Eu acredito que é o mesmo cidadão. Ele olha para Jesus e diz: se é tu mesmo, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Quantas pessoas tinham no barco, queridos? Diga comigo: 12. A experiência que Deus tinha, que Jesus queria proporcionar, era para os... Mas só um recebeu a palavra. Só um entendeu o que Deus tinha na sua vida. A gente canta alguns louvores que diz assim: que Deus vai me fazer andar sobre as águas. Não é assim? Não é assim? Cantamos, gostamos de cantar louvores mais ou menos desta maneira: que Deus vai me fazer andar sobre as águas. Mas não foi Jesus que fez Pedro andar sobre as águas, foi a fé dele.
Se é tu, mande que eu ando sobre as águas. O interessante aqui é que Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a fé que tinha no seu coração. Entenda que experiências na sua vida, não é Deus que faz, mas é a sua fé que irá mover o sobrenatural de Deus. A sua fé, aquilo que você acredita, é o que irá manifestar a glória de Deus. E talvez você olhe para mim e diz, sim pastor, foi pela fé que Pedro andou sobre as águas, porque ele tinha intimidade, ele queria sair do natural e adentrar no sobrenatural de Deus. Mas pastor, ele afundou lá na frente. Sim, queridos, mas o mesmo Pedro que afundou foi o mesmo Pedro que pediu socorro para o Senhor. Queridos, entenda uma coisa, Deus quer te dar experiências novas, algo novo sobre a sua vida. O problema é que você não compreende isso. Essa dificuldade que você está passando não é uma dificuldade para Deus resolver, mas é uma dificuldade que você vai ter a autoridade de erguer a sua voz e dizer, em nome do Senhor Jesus, provação, você não irá me sucumbir, antes eu irei ser vitorioso em cima dessa dificuldade. E por que eu digo tudo isso? Eu desci a rodeio todinho. Glória a Deus por isso. Aleluia. Por que eu desci a rodeio todinho? Para contar a história de um homem. Um homem que viveu a sua vida inteira sob o jugo do Egito. Um homem que viveu a sua vida sendo escravo. E se a gente adentrar um pouco na história, não vamos adentrar muito, eles trabalhavam de manhã até o pôr do sol, porque naquela época não tinha relógio, e o único salário que eles tinham era cebola e pepinos, que servia como um tempero para que eles pudessem comer alguma coisa. Então a sua vida, a sua história, foi uma história de escravo. Deus tinha algo sobre a sua vida. É interessante que ele é escolhido dentre os homens para ser o representante de sua tribo. E ele é escolhido por Deus para espiar uma terra que seria o local que possivelmente seria a sua terra natal, a sua herança, a sua herdade, o local aonde ele iria reinar com a sua família. E ele vai, junto com mais 11 homens, espiar essa terra. Ao adentrar este local, esta herdade, este local, ele vê todas as belezas e o encanto que não havia no Egito, que não havia naquele deserto onde ele estava. Ele olha tudo e talvez com o seu coração, com a sua mente, ele começa a dizer, que maravilha, a herdade que Deus tem para mim, a herança que Deus tem para mim, o projeto que Deus tem para mim, o local que Deus tem para mim, que maravilha, que belíssimo é este local. E não só vê, mas apanha, apalpa, pega coisas que comprovam aquilo que os seus olhos veem. E eu acredito que o seu coração se inflama. Dentro de si há uma alegria que é gerada ao ver a bênção, ao entrar na bênção, ao estar na bênção. Ele gera isso dentro do seu coração. Mas quando ele chega, ele volta, as pessoas frustram os seus sonhos. As pessoas melam aquilo que os seus olhos viram e dizem, realmente é a bênção de Deus, realmente é a herdade, é a herança que Deus tem nos prometido. Mas lá tem heteus, os filhos de Anak, a Bíblia habitam neste local, e nós perante eles somos como formiga. Ele vê a bênção, ele sente o cheiro da bênção, talvez ele até prova da bênção, mas agora vem palavras pejorativas contra a sua vida. Você não vai conseguir, não iremos conseguir, não tem como adentrarmos, não tem como, é impossível nós desfrutarmos da bênção, daquilo que temos para nós.
que Deus tem para nós. É impossível. Querido, a missionária fez uso dessa palavra hoje de manhã. Tem pessoas que querem apagar a alegria da bênção de Deus sobre a sua vida. Pessoas que parece que elas vêm como secretários do inimigo, vêm com palavras para te desanimar, dizendo: não tem como, não tem jeito, é improvável, é impossível. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer aquilo? Como é que há de suceder? Queridos, essa noite Deus quer te dar uma experiência nova. Essa experiência é você e Deus, e mais ninguém. É você e o eterno, e mais ninguém. Ainda que seja improvável, ainda que seja impossível, o Deus do impossível está aqui nessa noite para te abençoar. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus do impossível. Só para os irmãos entenderem, a hora já está indo embora, mas para os irmãos entenderem, quando esse jovem, ele pega os frutos da terra. Alguém lembra que fruto que era? Mais uma vez. Na Bíblia, todas as vezes que é falado sobre figo, o figo representa saúde. O figo representa o quê? O figo representa o quê? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Deus tem saúde para você. Entendeu aí o mistério aí? A terra que Deus estava preparando tinha saúde. Oh, queridos, a terra que Deus estava preparando para aquele povo era um lugar que tinha saúde. Quantas pessoas, elas andam, elas caminham, elas permeiam, mas dentro de si não há uma saúde espiritual. Querido, Deus tem saúde para te dar espiritualmente nessa noite. Deus tem saúde para você. Olhe para cá, eles trouxeram romãs. Diga comigo, eles trouxeram romãs. Na Bíblia, romã significa prosperidade. O que significa romã? Pastor, mas por que romã significa prosperidade? Uma frutinha tão estranha. Que já comeu romã aqui? É estranho, né? É grande, né? E vou comentar aqui, missionária. A nossa romã é pequenininha, né? Lá de Israel, a romã, além dela ser grande, ela tem 613 sementes. Quantas sementes? E se você for dar uma gugada, que nem eu dei uma gugada, você vai ver que ela é a única fruta que tem tanta semente assim. Por isso que se classifica a prosperidade da romã. Eles, em festas, em passagem de anos, é normal você ver um israelita comendo esta fruta, porque significa prosperidade, ser próspero. A terra que Deus tem para nós, a herdade que Deus tem para você, é uma herdade de prosperidade. Deus quer que você seja próspero. Quando eu falo de prosperidade, não é só de saúde, não é só de riquezas, é no total, é no geral. Deus quer conceder prosperidade sobre a sua vida. Agora, não só saúde, não só prosperidade, Deus quer conceder alegria para você. Celebrando o que, queridos? A alegria. Celebrando o que? Só que entenda, tudo isso esse jovem viu, não só viu, mas trouxe como prova. Mas tem os filhos de Anak. A dificuldade está aí. O problema é gigante. Queridos, a Bíblia vai nos dizer aqui que esse menino, ele venceu o quê? Por que isso? Porque na nossa vida nós sempre vamos ter que lutar contra as pessoas que sempre vão usar palavras negativas contra nós. Não vão poder, não vamos conseguir, não tem como. Só para os irmãos entenderem, eu não vou entrar nesse assunto. Prometo aos irmãos. Mas os heteus, o povo que vivia naquela terra,
A história vai nos contar que ele era um povo que tinha uma tática de guerra diferente de qualquer outra nação. Eles usavam o poder do amedrontamento. Eles tinham por estratégia amedrontar o inimigo. Deste amedrontamento, o inimigo não tinha nem coragem de lutar contra estes homens, porque ele usava o medo. E quem consegue lutar contra o medo? Quando eu tenho medo, pronto, e acabou. Esta era a estratégia dos heteus. Eles tinham o poder de amedrontar. O inimigo quer gerar medo no seu coração, mas em nome do Senhor Jesus, vai na força, vence esta negatividade e acredite num Deus que irá fazer você e a sua família celebrar a alegria. O inimigo ele vai se levantar para tentar fazer você retroceder, querido. Mas essa noite se levante como este jovem e diga: em nome do Senhor Jesus, esta terra é a terra que eu irei adentrar. Agora olhe para cá. Não só basta você vencer a negatividade. Quando alguém disser para você, você não vai conseguir. Não tem jeito. Não tem como. É improvável, é impossível. A Bíblia diz que aquele menino, ele se levanta e ele diz, ele reconhece a sua autoridade. Sabe, Deus te deu uma autoridade, queridos. Seja você grande ou pequeno, seja você rico ou pobre, seja você empregado ou desempregado, Deus nos concede autoridade. De espiritualizar tudo e acharmos que Deus vai na nossa frente, falar na nossa frente, fazer na nossa frente. Eu conheço um Deus diferente, que Ele espera que eu faça alguma coisa e Ele vai comigo, porque em nome do Senhor Jesus, é isso, Ele quer despertar em mim a autoridade que Ele já tem dado. Então ele não se apega a negatividade, antes ele coloca na posição e diz: subamos, 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 porque o eterno nos dará vitória. Agora, o interessante aqui, queridos, é que ele usa uma palavra que eu peguei várias versões de Bíblias, e algumas versões tem esse texto um pouco diferenciado. Mas eu peguei uma versão bíblica, que é uma das versões que eu gosto para usar esse texto. Ele diz assim: subamos animosamente. Não sei qual é a versão que você tem aí, mas eu gosto muito desse texto. Subamos animosamente. Tem uma autoridade sobre mim, mandou, então eu faço. Só que este jovem, ele diz: subamos. Mas não suba porque eu estou falando. Não vá no meu embalo. Suba com alegria, com animosidade. Queridos, entenda uma coisa: Deus não está atrás de multidão. Deus não está atrás de multidão, não. Deus está atrás de qualidade. É a qualidade. Sabe por que você, nós não somos abençoados? Porque nós seguimos a multidão. Siga a qualidade. Suba não porque eu subo, mas suba com animosidade, com alegria de fazer aquilo que o Senhor nos deu. Agora olhe para cá. Deus está aqui calado. Deus está calado. Deus está, oh meu Deus do céu. Você não vê em nenhum momento desta discussão algum profeta, algum servo, alguém dizer: eis aqui, assim diz o Senhor. Não, Deus está calado. Deus está esperando o posicionamento seu. Deus está esperando você tomar posse daquilo que Ele já tem dado para você, querido. Subamos com alegria. Tem pessoas que infelizmente fazem as coisas porque o pastor pede, porque um obreiro pede, porque alguém pede, porque uma pessoa com autoridade acima está pedindo. Querido, boa coisa é quando você tem alegria em fazer aquilo, não que pediram, não porque pediram, é porque você tem o prazer de fazer. Então Deus está dizendo aqui através da boca desse menino:
Eu vou dar vitória para você, mas suba com alegria. O primeiro peixe que você pegar ali, vai lá, pega, abre a boca dele e vai ter uma dracma lá dentro, uma moeda romana. Pedro, se coloca no lugar de Pedro. Sei não, Senhor, será que vai? Mas, meu Deus, que negócio é esse? Uma moeda dentro da boca de um peixe? Mas, o texto da Bíblia nos diz que ele vai. Joga a sua vara, o seu anzol, não sei, e pega o primeiro peixe. Na hora que ele abre a boca do peixe, lá está a moeda, como o Senhor falou. Querido, entenda uma coisa, duvidar é normal, porque todos nós duvidamos de alguma coisa. Mas entenda, mesmo duvidando, vai lá na fé, queridos. Deus tem, Ele quer isso, Ele quer te capacitar com isso. Vai lá na fé. Se Ele tem colocado no seu coração, Deus irá manifestar algo novo sobre a sua vida. Eu lembro, me dá 2 minutos aqui, irmãos. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos, minha filha Débora tinha uns 2 meses a 3 meses de idade. Isso faz muito tempo, hein? Eu não sou velho não, mas faz muito tempo. E eu fui chamado com um missionário para ir em um determinado local. Chegando naquele local, o pastor sabe disso, só havia uma igreja, porque o bairro era bem pobre, bem pobrezinho. E aquela igreja acabou fechando por conta do pastor brigar com o obreiro no culto ao vivo. Então o culto estava rolando lá, o pastor desceu do púlpito e discutiu com o obreiro, deu aquela briga. Então só tinha uma igreja. O que aconteceu? Todo mundo desviou. O que aconteceu? Todo mundo desviou. E fomos chamados para ir para aquele local. Eu e mais outro jovem fomos para lá. Eu lembro que ficamos numa casinha, num casebre bem pequenininho. E toda a casa que a gente ia, ninguém queria receber a gente, porque sabia que a gente ia falar da palavra de Deus. Então, fui ali, estou com um problema, alguma dificuldade. Ninguém recebia a gente. Ia na casa de um, nada. Ia na casa de outro, nada. E assim ficamos andando na cidade. A vereadora da cidade, porque cidade pequena, você sabe, todo mundo conhece todo mundo. Então, por ser pequenininha a cidade, a vereadora chegou até nós e, querendo ajudar, falou: olha, dessa igreja, um jovem que era do louvor, ele adentrou no carro, ele mais alguns que estavam no banco de trás, e numa velocidade tremenda, ele bateu o carro, morreu todo mundo. Ele ficou tetraplégico. Até então eu não sabia o que era isso, eu achava que paralisia era uma só. Ele ficou tetraplégico. Para quem não sabe, ele só mexia o pescoço. Do pescoço para baixo ele não mexia nada. E a vereadora nos desafiou a ir lá orar por esse jovem. Eu confesso aos irmãos que eu duvidei, porque é normal duvidar. Jesus na terra dos viventes, eu pensando comigo, se o Senhor levanta esse jovem, nós vamos ganhar esse bairro inteiro para o Senhor. E todo mundo ficou sabendo que nós íamos até a casa daquele jovem. Então, quando chegou o horário marcado, a vereadora foi pegar a gente de carro. Com ela já tinham 5 carros que iriam acompanhar a gente até aquele local. Quando chegamos na casa desse jovem, havia uma multidão de gente. Todo mundo queria ver os pastores, os missionários, orando pelo jovem que era tetraplégico. O jovem estava numa casinha que montaram na garagem da casa dos pais dele, porque por ele ser casado novo, era um jovenzinho que tinha apenas 20 anos, então ele tinha casado, e era bem novinho, então ninguém aguentou ele, porque ele ficou muito revoltado, e não queria falar com ninguém, não queria se maltratando a família, então a família preferiu fazer uma casinha, bem pequena na garagem. A casa era tão pequena, tão improvisada, que quando você entrava, a sua cabeça batia na telha. Eu lembro disso até hoje. Eu entrei, eu tive até que me curvar um pouco, porque meu cabelo raspava no telhado. E aquele monte de gente lá dentro, começamos a orar. Deus, levanta esse jovem. Senhor, meu Deus do Pai. Levanta, Senhor. Levanta esse jovem, que quando o Senhor levantar esse jovem, vamos ganhar esse bairro todinho para o Senhor. O que aconteceu?
o Senhor não levantou. Mas pastor, oramos e nada aconteceu. E as pessoas tudo com o braço cruzado, um olhando para a cara do outro, e aí, vai rolar ou não vai? Vai demorar muito? Tem coisa para fazer. E eu olhava para o rosto do outro missionário que estava comigo e falei, e agora? Agora, só Deus na causa. De repente um rapaz começou a pedir licença. Ele entrou dentro daquele casebre e pedindo licença, porque tinha muita gente. E chegou até eu e o outro rapaz. Na hora Deus tomou o rapaz em profecia, não o que entrou, o que estava comigo. E olhou para ele e disse assim, Jeová, porque o nome dele era Jeová, o que você tem na cinta pode te proteger do homem, mas não te protege de mim. Aquele jovem caiu de joelhos no chão, para chorar, porque ele estava armado. Daqui a pouco aquele jovem cheio de Deus olhou para o aleijado e diz, eu não vou te levantar daí, porque tu colocou no teu coração algo que não me agrada. Mas para esta multidão saber que eu sou Deus. Ele botou a mão, o jovem levantou para a glória do Eterno. O que eu quero dizer isso para você, querido? Deus tem experiências para entregar na sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Sabe por quê? A minha fé, que já era um pouquinho assim, ó, quando aconteceu isso, ó, foi lá em cima. Eu me senti na época de Jesus. Porque agora as casas que não me recebiam, as casas faziam questão de eu entrar e tomar um suco, um café. Aqueles irmãos que não queriam que a gente chegasse na casa deles, inventava 1001 desculpa. Agora pode entrar, porque eu sei que Deus é na vida desses missionários. Deus, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Aonde você chegar, querido, sem abrir a boca, só o fato de você vai estar lá. Pessoas vão dizer, a sua presença traz paz dentro deste lar. Isso é a presença do Eterno que virá sobre a sua vida. Vai haver lugares que você vai chegar, querido, e pessoas serão abençoadas porque você deu crédito à palavra do Eterno. Vai haver lugares que você vai entrar, querido, vai estar falindo, vai estar derrubando para fechar. Quando você chegar lá vai acontecer alguma coisa, porque você carrega a presença do Eterno com você. Em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Deus irá reverter situações. Deus irá reverter situações. A sua fé que estava lá embaixo, Deus irá levantar, porque Ele é o Senhor na sua vida. Quem deu crédito a essa palavra, quem acredita nesta palavra, em nome do Senhor Jesus, tome posse, que Deus irá te abençoar para a glória do Eterno.